Pessoal, uma curiosidade muito bacana é o seguinte, esse prédio que a gente está, ele foi construído em 1873 e ele pertenceu à Companhia Petropolitana de Tecidos e Malharia. Depois o prédio ficou desativado, foi uma fábrica de móveis e depois a gente migrou a nossa produção para cá, em 2010. E assim, está num prédio histórico, sabe? Isso é um fato muito bacana para a gente passar para vocês. Aqui nesse lado, a gente mantém as nossas caixas de fio utilizadas, tá? Então a gente mantém todas elas aqui, a gente aproveita isso para reciclagem também. Parte dos nossos vestiários, copa, refeitório. Aqui a gente armazena todos os nossos acabamentos, né? Sanfona, gola. Essa parte aqui, a gente mantém a nossa malha para ser preparada antes da expedição. Alguma coisa de estoque de fio também. Alguma coisa de mercadoria pronta. E aqui é a nossa revisão, onde a gente mantém a nossa qualidade. Agora eu vou apresentar o terceiro nível para vocês. Vem comigo. Galera, o que a gente tem aqui? A nossa produção ela fica toda nesse andar um pouquinho mais elevado. Vocês podem notar que está um silêncio aqui, a produção está desligada para a gente conseguir captar o áudio legal. Vamos iniciando aqui com a nossa máquina 8. É uma máquina de cotton, ela tem 102 alimentadores. Bem ao lado dela a gente tem a nossa máquina 10, que é uma máquina de 42 polegadas de diâmetro. E a gente produz as nossas malhas de 1,20 aqui nela. Bem ao lado dela tem a máquina 9, que também faz a mesma coisa, faz a nossa malha King, a malha de 1,20, o nosso carro-chefe, beleza? A máquina 12, máquina de fazer malhão, uma máquina dupla, você pode reparar aqui, monofrontura, dupla frontura, tá? A monofrontura a gente só tem essa parte de baixo aqui, a dupla frontura a gente tem tanto a parte de baixo quanto a parte de cima aqui. Finalizando aqui a máquina 7, que é uma máquina de meia malha, e a máquina 11, também é uma máquina de malhão, tá? Então aqui a gente faz meia malha, a gente faz malhão, a gente faz cotton atualmente. Esses setups com certeza vão variando e a gente vai sempre produzindo artigos conforme a demanda. Vou mostrar para vocês agora de processo a processo, tá? Como funciona cada coisa. A gente recebeu esse fio e agora o fio vai ser alimentado. Esse TR10, por exemplo, faz a nossa malha 1,20, ele tem 42 de diâmetro. Ele tem, no total, 134 alimentadores. Esses 134 alimentadores, eles vão para o nosso cilindro com as agulhas e fazem essa malha. Vou mostrar para vocês agora o processo completo com o nosso funcionário Vitor, que está com a gente há um tempo. Esses 6 cones vêm embalados, a gente retira esse plástico. E a partir daí, ele alimenta o tear. Os 134 que eu falei para vocês são 134 principais e também tem os reservas. Ou seja, esse aqui que a gente está mostrando é o principal e quando ele acabar, para a gente não ter a parada de máquina, a gente já amarra o reserva nele, que a gente não tem paradas assim e consegue ter uma produção otimizada. Galera, agora a gente vai mostrar para vocês a máquina funcionando de forma lenta, tá? Esse fiozinho que a gente colocou aqui, ó, você tá vendo que ele está sendo puxado? Ele é puxado, entra no guia-fio. O guia-fio, ele é distribuído para essa parte de cima, onde vem para nossa roda de qualidade. Aqui, se ele já tiver qualquer tipo de defeito, esse sensor já identifica e para o processo, tá? Dessa roda de qualidade, ele vem para cá, onde a gente possui também um sensor de agulhas e vem para dentro de cada agulhinha dessa. A gente está rodando a máquina de forma mais lenta possível para vocês conseguirem ver o processo. E se você olhar por cima do cilindro, é onde todos esses fios e essas agulhas fazem essa junção e produzem a nossa malha. Agora eu vou falar um pouquinho dos fios que a gente trabalha nessa unidade de Petrópolis. A gente trabalha aqui com fios naturais que são algodão e fios sintéticos poliéster e também com a mistura PA 50-50, beleza? O fio natural, o algodão, ele sempre gera um pouquinho de pelinho, dessa foligem. Então o que a gente faz aqui para reduzir a contaminação do ar, por exemplo, tá? Isso aí vai ser ruim para a nossa qualidade e também vai ser ruim para os nossos trabalhadores. A gente colocou sistemas de exaustão, tá? E ventiladores que fazem com que cria-se um fluxo de vento por aqui, tá? E toda essa impureza ela é levada para fora e isso lá é recolhido. Então a gente consegue manter a nossa qualidade, tanto da malha quanto a qualidade do ar aqui para justamente os nossos trabalhadores conseguirem trabalhar da melhor forma possível.
Aqui na Zancanelli só trabalha com fio penteado, só penteado. A principal diferença do fio penteado para um fio cardado. Os dois são fios muito bons. A diferença é o seguinte, o fio penteado ele passa por uma penteadeira, que depois da carda, essa penteadeira ela tira mais impurezas dela. Então você tem um fio com uma fibra mais longa do que um fio cardado. Tá? Onde vai ser a diferença disso? Por exemplo, falei do chão da empresa para vocês. Um fio penteado ele vai produzir muito menos impurezas do que um fio cardado. Assim como na sua própria malha. Se a gente produz com o fio cardado, você vai ter mais impureza, você vai ter mais naps. Já o fio penteado, você vai ter uma estrutura um pouco melhor. Tá? Assim como essa minha camisa. Essa camisa é com uma malha nossa de fio penteado. Então você vê a fibra seguindo certinho. Depois que a malha está revisada, a gente vai fazer a identificação dela, tá? Para ir para o nosso sistema. E daqui a gente faz a expedição para a tinturaria. Então toda a malha é pesada individualmente, identificada, tá? Com esse número a gente consegue acompanhar toda a programação de cor até a hora que ela chega na nossa loja. Então ela é identificada crua e depois que ela chega a gente consegue saber qual é o lote de fio que a gente usou e quando ela foi produzida. Pessoal, agora que elas já estão todas identificadas, a gente vai separar. Todas elas já têm uma ordem de produção. Essa ordem de produção tem uma programação de tinturaria, que já é de acordo com o estoque mínimo de cada loja, de acordo com a demanda de cada cliente. A gente encaminha ela até aquela entrada principal e vai ser justamente onde a mágica vai acontecer, onde o artigo cru vai virar o artigo tinto, onde todas as impurezas, a largura que ela está aqui, ela vai ser transformada para a largura padrão de 1,20, de 90, tá? E é onde tudo vai acontecer. E daí a gente transforma o artigo cru no artigo tinto, que vai para a loja e depois vai para a sua confecção. Vamos falar de qualidade agora? Para a gente ter bastante qualidade, a cada 2 peças produzidas, a gente faz a revisão nela. Então, da produção, ela vem até aqui nessa paleteira. A partir daí, a gente faz toda a revisão na malha. Aqui a gente tem um painel, tá? Com essa iluminação. A gente coloca ela nessa velocidade e o Vitor vai manuseando ela de forma a identificar qualquer tipo de defeito. Por que isso é muito bom pra gente? Toda a revisão que a gente faz, a gente consegue identificar se o defeito ele pode ter sido da máquina, ele pode ter sido do fio, pode ter sido do ambiente. Então, a gente, antes de mandar ela para a tinturaria, já identifica isso aqui para a gente não ter defeitos futuros. Tá? Então, é como se fosse uma revisão, um programa de qualidade preventiva que a gente já identifica antes de tingir a malha. Pessoal, as máquinas estão rodando, vocês podem notar pelo barulho, e o fato interessante é o seguinte: toda a nossa alimentação elétrica e pneumática é feita por cima, tá? A gente aproveitou também para fazer a iluminação para manter a qualidade de todas elas. Então, toda a máquina, além de energia elétrica, ela também recebe ar comprimido. Então, toda essa parte pneumática também passa por cima. Acabou de perceber que essa máquina aqui acabou de bater a quantidade programada para ela, tá? Então a gente vai demonstrar aqui como a gente faz para cortar esse pedaço e botar para a expedição. Essas linhazinhas de poliéster são justamente a marcação de onde a malha precisa ser cortada. Depois de retirada, ele coloca ali novamente. Cria ali uma tensão para o puxador. E já coloca para rodar novamente. Praticamente o pit stop de Fórmula 1 um pouquinho mais organizado, porque aqui a gente não pode ter erro, né, galera? E agora de primeira mão, chegou ontem. Tá, uma novidade, ela veio importada, veio de navio para cá. A gente vai começar a instalar ela e daqui a um tempinho vocês já vão saber a grande novidade que a gente aqui na Zancanelli vai lançar para revolucionar esse mercado.